Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta quinta-feira, dia 25 de março de 2021, agora são 8 horas e 1 minuto. Bom estarmos juntos nessa manhã, colocarmos nossa vida diante do Senhor. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 12, hoje os versículos de 13, o versículo 13 hoje, amanhã o 14 e o 15, dentro desse pequeno texto aí, vamos ver sobre a instrumentalidade dos salmos. Veremos sobre isso, a instrumentalidade dos salmos. Assim, então, quero convidar você a lermos esse texto. Romanos, capítulo 12, versículo 13. Bom dia, irmã Cláudia, irmã Thelma. Bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A palavra de Deus diz assim: socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Nesses pequenos versículos, o apóstolo Paulo ele traz aos irmãos destinatários de sua carta, né, os destinatários originários de sua carta, ele traz algo que é muito importante, que eu denominei aqui como realmente a instrumentalidade dos salvos, como devemos ser instrumentos da graça de Deus na vida de outras pessoas, na vida de todos aqueles que nos cercam, na vida do próximo, toda pessoa que esteja diante de nós. Então, nesse sentido, é muito importante que olhemos com muita praticidade, realmente de um âmbito muito prático, como podemos agir como esses instrumentos da graça de Deus, a graça que nós não merecemos, a graça que veio como um presente de Deus, essa salvação maravilhosa, que veio como um presente de Deus às nossas vidas. Assim, então, eu quero olhar para o texto com você. Nesse tempo de tanta dificuldade, de tanta luta, que tanto precisamos uns dos outros, né? O nosso Brasil ultrapassou ontem, né, o número de 300 mil mortos nessa pandemia. Quando olhamos para os números, simplesmente para números, considerando outras doenças e outras mortes, outras coisas, esses números são até baixos. Mas dói muito no nosso coração. Sabemos que famílias foram separadas, os chefes de família tiveram suas vidas ceifadas e tanta coisa acontece por causa desta pandemia. Interessante é notar que como todas as pessoas buscam um culpado ou buscam realmente jogar a culpa em alguém. Eu ouvia no jornal agora pela manhã, vindo aqui para o escritório, no jornal, né, no rádio, no carro, e as pessoas gostam de criticar os governantes, e sempre, aliás, muitas vezes faz parte da vida humana esse jogar a culpa nas costas dos outros. Claro que cada um tem suas responsabilidades, mas nós devemos olhar para a minha responsabilidade, para aquilo que eu mesmo faço. Dizia lá o jornalista que uma senhora já idosa não saía para nada. A família dela disse que ela não saía para nada. De repente, um dia, ela veio e recebeu a visita de um parente. Quando recebeu essa visita de um parente, o parente trouxe a Covid, ela foi infectada e veio a óbito. Quer dizer, então, a culpa não é do governo, a culpa ou do governo, de governantes, quaisquer que sejam eles, né? A culpa é da irresponsabilidade das pessoas. Então, nesse sentido, como podemos ser instrumento de bênção da graça de Deus na vida dos outros em todos os momentos? Vivemos um momento diferente? Sim, vivemos. Mas em todos os momentos da vida, devemos ser instrumentos da graça de Deus. E Paulo diz então aqui uma expressão no versículo 13, primeira delas: socorrei os santos nas suas necessidades. Primeira coisa que nós devemos olhar
é para o socorro que nós devemos, os instrumentos de socorro que nós devemos ser para as pessoas. E Paulo deixa claro aqui, essa palavrinha socorrer, não é? Esse verbo aqui, ela pode dizer também assim, na realidade, outra versão traduz assim, olha, compartilhai as necessidades dos santos. Ou seja, seja comum entre vocês aquilo que os outros precisam. Mas há um detalhe aqui muito importante que Paulo fala, que está aqui, olha. Os santos, quem são os santos? Que Paulo aqui diz. São as pessoas que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Então, por que Paulo fala isso? Porque, primeiramente, ele mesmo vai dizer em Gálatas, capítulo 6, que devemos socorrer a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não significa que não vamos ajudar pessoas que não são salvas de Jesus. Não é isso que está dizendo. O que ele está dizendo é que só vai compreender essa necessidade e se abrir a ajudar, e se abrir a ser ajudado, aquele que realmente o quê? Entende o que é isso. Paulo está dizendo, então, socorra o seu irmão em Cristo dentro da necessidade dele. Socorra ele diante da sua necessidade, ou seja, sua carência, né, naquilo que é sua responsabilidade. Compartilhe com ele, compartilhe dele aquilo que ele está precisando. Então, um ponto muito importante, isso nos leva a entender também que esse socorro, ele só pode ser feito através de um relacionamento também de transparência, tanto da pessoa que é socorrida, quanto da pessoa que oferece a ajuda. Então, essa comunhão, quando nós olhamos lá para Atos, capítulo 2, versículos 42 em diante, quando diz lá que tudo era comum para os crentes em Jesus, lá na igreja em Jerusalém, nós vemos também que isso é possível, mas desde que haja o quê? Essa interação, esse compartilhar das necessidades, então essa transparência daquilo que é necessário. E ainda Paulo diz o seguinte, olha, não só isso, né, nas necessidades, mas procurai ser o quê? Hospitaleiros. Ele diz assim, então, ou seja, pratiquem a hospitalidade, sejam hospitaleiros. Ele quer dizer essa palavrinha aqui, praticar ou procurar, pode dizer assim, procurar com diligência, né? Tem esforço na sua vida, seja empenhado em fazer isso. Persiga essa questão. Ele está dizendo, então, pratique, insista em ser o quê? Alguém que é hospitaleiro, alguém que ame pessoas, alguém que tenha prazer em cuidar de pessoas, alguém que tenha realmente alegria em receber pessoas, em poder cuidar. Como hoje, parece que muitas vezes, né, falta isso nas vidas, essa questão da hospitalidade, de ser aberto a ajudar, de ser aberto a cuidar das pessoas. Claro que nós temos muitos outros problemas também, que nós vemos, por causa de segurança, de pessoas que tentam se aproveitar de outros, tantas coisas mais. Mas Paulo diz aqui, primeiramente, que devemos ser o quê? Aqueles que cuidam bem uns dos outros. Aliás, quando o povo de Israel saiu do Egito, uma das ordens que o Senhor Deus deu ao povo é o seguinte, que deveriam tratar bem os estrangeiros que estivessem no meio deles, porque eles também foram estrangeiros no Egito. E é interessante como nós vemos essa comparação, essa alusão, e como é importante sermos, então, o quê? Hospitaleiros, tratarmos bem, cuidarmos bem das pessoas. Nesse tempo que vivemos, o socorro, a hospitalidade, essa diligência em cuidar de pessoas, é tão importante nesse tempo. É tão importante sermos bênção, sermos instrumentos da graça de Deus que nos alcançou na vida de outras pessoas. Por isso, nós precisamos exercitar e nós precisamos diligentemente agir para que isso aconteça. Pense um pouquinho na hospitalidade. Veja bem a análise que farei agora. Pense que você já entregou sua vida a Jesus, você já é alguém que passou pela porta da salvação, que é Jesus Cristo.
Então, você tem também que ser hospitaleiro para receber aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus e tratá-las mostrando todo o amor, toda a graça, todo o poder do Senhor, para que elas possam também, essas pessoas possam também entregar a vida a Jesus. Que bênção, não é? Que bênção. Por isso, vamos ser então o quê? Instrumentos nas mãos do Senhor. Então, vamos orar nesse momento, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus cuide de cada um de nós. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor é poderoso, o Deus de toda a graça, de todo o poder, ó Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado pela noite de descanso que já tivemos, obrigado por poder ter a oportunidade de ler a sua palavra, obrigado por esse privilégio tão grande. E nesse momento, eu coloco nossas vidas diante do Senhor, para que nós sejamos instrumentos da graça do Senhor aos irmãos, à igreja e às pessoas que são nosso próximo. Ó Pai, em nome de Jesus eu clamo isso. Que sejamos realmente pessoas que sirvam uns aos outros, sejam hospitaleiros para a glória de seu nome. Pai, nós continuamos clamando pela nossa vida, pela questão da pandemia, tanta gente com Covid-19, ó Pai, tantas pessoas que nós conhecemos, ó Pai, que estão em leitos de enfermidade. Muitos têm, a grande maioria, ó Pai, tem se recuperado e louvamos o Senhor por isso, mas uma parte tem perdido as suas vidas, principalmente nesse tempo, nessa onda agora. Em nome de Jesus nós clamamos misericórdia do Senhor, nós clamamos a graça poderosa do Senhor, nós clamamos o poder transformador das situações que só o Senhor tem em mãos, para que o Senhor mude toda essa situação, através da vacinação, através de uma operação, ó Deus, sobrenatural do Senhor, intervenção, o que quer que seja, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, abrevie esse tempo, pois é necessário, Pai, esse tempo de sofrimento. Nós clamamos, ó Pai, por aqueles que estão enlutados, ó Pai, por perderem pessoas para a Covid, ó Pai. O pastor Juliano acabou de perder o seu sogro nessa madrugada, que o Senhor cuide dele, ó Pai, cuide da sua família, cuide da sua esposa. A esposa dele já perdeu a mãe esses dias, o pai por Covid, agora, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame sua graça. Também o pastor Luiz, que ontem perdeu seu pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor continue derramando graça a todos os outros também que estão enlutados, ó Pai. Continua, Pai, derramando o favor do Senhor por aqueles que estão enfermos com outras doenças, recuperando cada um, realmente, ó Pai, agindo nos exames, nos resultados, em tudo que precisa ser feito, que o Senhor esteja tocando com sua mão poderosa, Pai. Cuide das nossas famílias, das nossas igrejas, ó Pai, dos pastores, dos missionários, onde quer que estejam. Cuida, Pai, do sustento, ó Pai, sustento material, mas também, ó Deus, principalmente faz-nos experimentar um avivamento espiritual diante do Senhor, na nossa nação, no nosso mundo. Ó Deus, precisamos tanto. Por favor, Deus, clamamos ao Senhor, porque não há outro ao qual podemos clamar, não há outro que ouve a nossa oração. Cuida de nós, de todos mesmo, de todas as nossas famílias. Abençoa-nos como Igreja Batista no Guanabara, aqui em Campinas. Cuide de cada família, dos enfermos, daqueles que estão em recuperação, como o irmão Luiz agora, nas questões de sua coluna, irmão Hélio, e também outros, Pai, os que são mais idosos, que dependem do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos. Cuide de nós. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Bom dia, irmã Marlene, irmã Rosângela, irmã Nelice, bom dia, Zé Eduardo, irmã Marli, irmã Thelma, Cláudia, né? Então, Deus abençoe a todos. E nesta manhã, se esse vídeo ficou sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros também recebam a mensagem do Senhor. Deus abençoe, tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.